Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje é o nosso quarto episódio da Jornada Emagrecer. Para quem veio aí acompanhando, assistiu aos 3 episódios anteriores, já sabe muito bem, como é que vai funcionar, como é que está funcionando a Jornada Emagrecer. Mas se tem alguém novo aí na live hoje, eu vou dar algumas informações aqui antes de começar o nosso quarto episódio. Como que vai funcionar a nossa jornada emagrecer? Vão ser 17 lives que são consecutivas. Gente, as lives estão acontecendo. As lives estão acontecendo todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, aqui mesmo pelo Instagram. Ou seja, toda terça e toda quinta-feira eu tô aqui trazendo um conteúdo referente ao processo de emagrecimento para poder estar potencializando, para poder estar ajudando a todos vocês. Todas as lives, elas estão ficando salvas, então não se preocupem em perder alguma coisinha, de repente talvez você queira anotar e queira ficar aqui vidrado, ouvindo tudo que eu tenho para dizer. Depois você também pode assistir novamente. Os 3 episódios anteriores já estão disponíveis aqui no IGTV e também estão disponíveis lá no meu canal do YouTube Nutrição e Vida e também na minha página no Facebook Nutricionista Paula Tainá. Ou seja, nessas 3 plataformas vocês conseguem ter acesso às lives anteriores. Então, se por algum motivo vocês perderam, vão lá, quando acabar aqui a live de hoje, vão lá e assistam, porque os 3 episódios ficaram incríveis. São temas assim que, se vocês começarem, o que eu sempre venho falando, a partir do momento em que vocês começarem a colocar em prática, vocês vão ver os primeiros resultados. O processo de emagrecimento não é que ele vai se tornar fácil, porque fácil a gente sabe que não é, mas vocês vão ter aqui ao longo dessas 17 lives um passo a passo, uma diretriz, um plano de ação, que, gente, é simplesmente só colocar em prática, é só fazer tudo que eu estou ensinando aqui, que vocês vão começar a desfrutar dos resultados do seu processo de emagrecimento. E mais uma informação, gente. Eu já fazia isso antes, porém agora de uma forma um pouco diferente. Vocês podem, ao longo da live mesmo, não tem problema nenhum, enviar solicitações. E por quê? Quando eu terminar, estiver aqui terminando a live, eu vou estar chamando algumas pessoas para poder estar tirando as dúvidas ao vivo. Ou seja, qualquer dúvida que você tiver relacionada ao tema mesmo, ou ao seu processo de emagrecimento. Às vezes você já iniciou ou está querendo iniciar e tem alguma dúvida, não sabe o que fazer, porque, gente, iniciar algo é normal que surjam dúvidas. E eu tô aqui para poder esclarecer tudo isso. Então, enviem solicitações que eu vou no final da live vou estar chamando. E vocês também podem colocar aí nos comentários as dúvidas de vocês ao longo da live. Talvez eu não consiga responder aqui no decorrer da live, mas no finalzinho eu sempre volto aí nos comentários e tento responder o máximo de perguntas que surgir aí, tá bom? Então, sem mais enrolação, para a gente ganhar bastante tempo, porque o tema de hoje está muito legal, está bastante enriquecedor, então prestem atenção. Como eu falei, podem colocar aí nos comentários o que vocês estão achando da live, as dúvidas e também podem enviar as solicitações. E, gente, compartilha a live também, chama os amigos, porque o tema de hoje está bem legal. Então, para quem acompanhou aí no feed, nos stories, o tema de hoje é sobre os sabotadores do emagrecimento. Eu vou te ensinar a descobrir o que tem te sabotado nesse processo. E também vou te ensinar a eliminar esses sabotadores. Na live de hoje eu vou estar falando sobre 3 sabotadores. Ao longo da live você vai entender melhor como que eles funcionam e dentro desses sabotadores você vai começar a identificar o que tem te sabotado, ou seja, o que tem atrapalhado o seu processo de emagrecimento. Então bora lá? Mas antes de falar a fundo sobre o que são os sabotadores, vamos falar um pouquinho sobre vilões do emagrecimento. A gente já sabe que
O sedentarismo, que é quando a pessoa ela não pratica nenhum tipo de atividade física. Os alimentos industrializados, o alto consumo desses alimentos, eles são vilões, né? Considerados vilões em um processo de emagrecimento. E é muito comum a gente ouvir, se você quer emagrecer, você precisa se exercitar, corta industrializado, corta carboidrato, porque é isso que atrapalha o processo de emagrecimento. E a grande verdade é que isso é um dos vilões do processo de emagrecimento. É uma das causas que atrapalham você de perder peso, de emagrecer. Existem muito mais outras coisas que atrapalham você de alcançar os seus resultados. E é sobre isso que eu quero falar aqui na live de hoje. O que tem atrapalhado muitas pessoas são os sabotadores do emagrecimento. Mas o que é isso? O que significa? Sabotadores, eles são pensamentos, são padrões que nos fazem agir num piloto automático. Ou seja, se é pensamento, você pensa em determinada coisa, em determinada situação e de forma involuntária, de forma inconsciente, você acaba reproduzindo isso. Ao longo da live você vai entender um pouquinho mais sobre como funciona tudo isso. Esses sabotadores, né, eles levam a pessoa a acreditar também que comer alivia, que acalma e que permite lidar com certos tipos de emoções. Exemplos: se você se encontra numa situação muito triste, qual é a primeira coisa que você pensa em fazer para aliviar essa tristeza? Comer. O ato de comer, o simples ato de comer, acabou virando um alvo para recompensas. Recompensas para uma tristeza, recompensas para términos de relacionamento. Mas não só emoções tristes. Se imagina, você passou no vestibular, conseguiu a promoção no emprego, o que nós tendemos a fazer? Sair para comer, e de preferência numa mesa bem farta, vai para um rodízio, vai para uma churrascaria, ou seja, tudo acaba virando um motivo para que você comemore, para que você se recompense com a comida. A comida ela acaba virando um certo vício. Por quê? Se você está triste, você come um sorvete. Se você está feliz, a noite termina em pizza. E se imagina, né? São diversas as situações que acabam terminando em comida. Se você está comemorando aniversário de namoro, aniversário de casamento, dificilmente o casal vai sair para caminhar ao ar livre. Eles vão para onde? Para um restaurante, vão comemorar no cinema, e no cinema pedem o quê? Pipoca e refrigerante, ou então passam lá na lojinha de doce, abastecem a mochila e vão para o cinema. Ou seja, tudo acaba terminando em comida. E o que eu quero dizer com tudo isso? Então, o que isso tem a ver com os sabotadores? Porque, como eu disse, os sabotadores eles são pensamentos, são padrões. Ou seja, você vai repetindo ações de forma inconsciente. E são essas ações que vão prejudicando o seu processo de emagrecimento. São essas ações que, sem você se dar conta, estão sendo vilões da sua perda de peso, do seu emagrecimento. Então vamos lá. O que tem te sabotado? Como eu disse, na live de hoje você vai descobrir quais são os seus sabotadores. E para você descobrir, eu preciso que você comece a se perguntar. São duas perguntas que eu trouxe aqui para a live para que você comece a entender melhor como que esses sabotadores funcionam e principalmente a descobrir quais são os seus sabotadores. Porque de uma forma bem geral, descobertos, nós temos em torno de 23 sabotadores. Só que existem sabotadores que são comuns, que um deles a gente vai falar aqui na live de hoje, mas existem sabotadores que são individuais. E por isso, essas duas perguntinhas que eu quero que você preste bastante atenção para que você comece a descobrir o que tem te sabotado. E a primeira pergunta é: o que você ganha estando acima do peso? E isso são os sabotadores do prazer.
Mas como assim, Nutri? Como que eu ganho alguma coisa estando acima do peso? Eu não ganho nada, eu só consigo pensar em perdas. Mas eu te digo que sim, você ganha estando acima do peso, você ganha sim estando na situação que você está. Exemplo de coisas que você ganha. Você ganha horas de sono a mais. Será que essas horas de sono a mais não estão relacionadas com o tempo que você deixa de ir para a academia, se exercitar? Exemplo, você não precisa acordar 6 horas da manhã, ou enfim, 1 hora antes do seu horário de trabalho para você se exercitar. Ou seja, você ganha horas de sono a mais. Por quê? Você não vai se exercitar, ou não que seja durante o dia, durante a noite. Você chega cansado do trabalho e você ganha horas de descanso, porque você não vai se exercitar. Você deita no seu sofá e vai assistir um filme. Isso acaba sendo um ganho por você estar acima do peso. Outro ganho, você pode comer tudo o que você quiser e na quantidade que você quiser. Por quê? Porque você não está de dieta. E isso não é um ganho? Não é algo que seja relativamente bom para você? O sabotador aí do prazer, ele está atuando dentro de você, porque ele diz para você, você pode comer tudo o que você quiser, olha que maravilha, você não precisa se privar de nada. Olha como é que aquela pessoa que está fazendo dieta é triste, porque ela não pode comer um brigadeirozinho a mais, um pedaço de pizza a mais, e você pode. Ou seja, você ganha estando sim acima do peso, estando sim na situação que você está. E agora é o momento de você começar a identificar, será que esses ganhos têm sido realmente bons? Por quê? O nosso cérebro, ele é interesseiro. Ele não gosta de nada que vá fazer ele sofrer uma mudança e que essa mudança cause sofrimento, cause um esforço. Ou seja, o nosso cérebro gosta que a gente age ali daquele jeitinho, como eu falei, de um certo padrão. Ele não quer que você mude, porque a mudança vai gerar esforço, vai gerar um sacrifício. E aí é o sabotador entrando em ação. É ele dizendo pra você, continua do jeito que tá, porque tá bom. Porque se você for mudar, vai doer. Porque se você for mudar, você vai ter que começar a abrir mão de coisas que você gosta. Isso não é legal, né? É muito bom você poder sair todo final de semana com os amigos e comer à vontade. Ou seja, como eu acabei de falar para vocês ganham sim, estando acima do peso, estando na situação que vocês estão. Então, para deixar bem claro, aí nessa situação estão atuando os sabotadores do prazer. E agora um outro tipo de sabotadores, que são os sabotadores pela dor. O que você perde, e agora a gente entra na segunda perguntinha, o que você perde no seu processo de emagrecimento? E aí esse fica um pouco mais fácil, né? Porque você começa a pensar em N situações, em diversas coisas que você perde. Por exemplo, como eu falei lá há um pouquinho atrás, você perde as 6 horas de sono, porque você tem que acordar mais cedo ou dormir um pouquinho mais tarde para se exercitar. E aí há quem diga, eu perco momentos com o meu filho, porque o momento que eu tenho para estar com ele é quando eu chego do trabalho, que é à noite. Então eu tenho que ir para academia, ou então eu tenho que correr aqui na praça. Eu perco esses momentos com o meu filho. Há quem diga também que eu perco os domingos de comilança com a família, porque domingo normalmente é dia de ficar com a família, né? Então você vai almoçar lá na casa da mãe, na casa da sogra ou na casa do filho, e aí é aquela mesa farta. Você pensa, se eu estiver de dieta, como que eu vou me comportar nessa situação? Se eu estiver de dieta, para não sofrer ali, ter que recusar todos aqueles alimentos super gostosos, é melhor ficar em casa. E aí você pensa, eu vou perder os momentos com a família, eu vou perder aquele frango assado, o pudim que só minha mãe sabe fazer.
eu vou perder tudo isso se eu iniciar o meu processo de emagrecimento, se eu começar a fazer uma dieta. E nesse momento estão atuando os sabotadores pela dor. Ou seja, como eu acabei de falar com vocês, o nosso cérebro ele não gosta de mudanças. Ele não gosta de nada que exija sacrifício, que exija esforço. Então esses sabotadores começam a atuar dizendo: olha, isso aqui vai ser difícil para você. Então, não começa a dieta não, porque você não vai querer deixar de comer tudo isso. Ou então, começa a dieta só na segunda-feira, para você poder comer tudo aqui que você gosta. Só que sabe qual é o problema? Esse sabotador nunca deixa a segunda-feira chegar. Você já reparou quantas vezes você já disse: segunda-feira eu começo, e essa segunda-feira nunca chegou? Ou quando chegou, você conseguiu se manter ali firme na dieta durante uma semana, às vezes 2, mas depois logo debandou, logo enfiou o pé na jaca, como costumam dizer, e não conseguiu voltar para o seu processo de emagrecimento, para a sua reeducação alimentar, para o seu planejamento, enfim. Como eu disse na live de terça-feira, quem assistiu aí vai lembrar, você vive no eterno ciclo, onde você começa e para, começa e para. E aí você vive nesse ciclo eterno e nunca consegue concluir de forma eficaz o seu processo de emagrecimento. E tudo por quê? Porque esses sabotadores estão agindo e você até a data de hoje, até esse momento, não sabia identificá-los e não sabia como resolvê-los. E eu digo que não adianta vocês terem a melhor dieta, o melhor plano de exercícios, se antes esses sabotadores eles não forem eliminados. E mais uma coisa, gente, que é super importante. Eu venho falando aqui sempre no decorrer das lives que a gente tem pilares, né, do emagrecimento. E na live passada eu falei de um pilar super importante, que é a mentalidade, né, que a gente precisa mudar isso. Isso também está muito ligado aos sabotadores do emagrecimento, porque tá tudo aqui dentro. Se você não mudar aqui, nada do que você faça no seu exterior vai surtir efeito, porque quando você começar o seu processo de mudança, os sabotadores eles vão começar a agir, eles vão começar a entrar em ação. E se você não souber como barrar, como neutralizar esses sabotadores, o seu processo de emagrecimento ele não vai acontecer, você não vai conseguir alcançar os resultados que você deseja, os objetivos que você quer, que você deseja, né? Porque quando uma pessoa ela inicia um processo de emagrecimento, é porque ela quer alcançar alguma coisa com isso. É porque ela quer a perda de peso, é porque ela quer ficar saradona, é porque ela quer ficar bonitona ou bonito. Enfim, você quer esses resultados. E se esses sabotadores não forem eliminados, esses resultados eles não vão acontecer. Por isso, a live de hoje é extremamente importante para que vocês destravem de uma vez por todas o processo de emagrecimento de vocês. E como eu falei, né, que eu ia falar aqui sobre 3 sabotadores, nós já vimos até agora. Os sabotadores pelo prazer e os sabotadores pela dor. E nesses 2 sabotadores, né, é para vocês começarem a identificar o que tem sabotado. Talvez essas situações aqui que eu mencionei com vocês, né, sobre as coisas que vocês ganham estando acima do peso ou que vocês perdem no processo de emagrecimento. Uma dica, eu vou falar bem mais sobre isso daqui a pouquinho na live, mas só para vocês já começarem a introduzindo isso dentro de vocês, é o processo de lista. No decorrer aqui da live, eu tenho certeza que só de falar, né, essas 2 perguntinhas com vocês, eu sei que já deve ter começado a vir na cabecinha de vocês o que vocês ganham, o que vocês perdem. E, gente,
Anotem tudo isso, porque isso tudo que tá vindo aí na cabeça de vocês são os sabotadores. E para vocês eliminar esses sabotadores, antes vocês precisam saber o que precisa ser eliminado. Então, o que tiver vindo aí na cabeça de vocês, já corre aí, pega um papel e começa a anotar esses sabotadores. Porque aí sim, tendo identificado quais são, vocês vão conseguir neutralizá-los, vocês vão conseguir barrá-los. E por que eu digo isso? Porque sabotador, gente, não está relacionado só ao processo de emagrecimento. Qualquer coisa na sua vida que exija mudança, os sabotadores, eles vão entrar em ação. E se vocês começarem a eliminar no processo de emagrecimento, eu tenho certeza que nos outros aspectos da sua vida vai ficar mais fácil para vocês identificarem e eliminarem todos os sabotadores. Todas as vezes que eles entrarem em ação, vocês vão ter armas, vocês vão conseguir neutralizá-los e seguirem rumo ao objetivo, ao resultado de vocês. Então, vamos lá, gente. Como eu falei, fiquem à vontade aí, gente, para poder colocar nos comentários, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer da live, que no finalzinho eu venho respondendo todo mundo. E agora, gente, o terceiro sabotador, né, que eu queria falar aqui com vocês. Esse sabotador, ele é comum a todos nós. Tem um pouquinho a ver com o que eu já venho falando com vocês aqui ao longo da live, mas esse é um sabotador que eu fiz questão de trazer aqui para poder exemplificar tudo isso que eu tô falando aqui com vocês. E esse sabotador é o crítico interno. E como é que ele age? Sabe essa vozinha que fica aí dentro de você, que fica aí martelando na sua cabecinha? Esse sabotador, gente, assim, se vocês conseguirem resolver esse sabotador, vocês vão estar assim com metade do processo de emagrecimento de vocês encaminhado. E por quê? Porque ele é a maior armadilha que a gente pode encontrar nessa caminhada. E o pior sabotador acaba sendo nós mesmos. E por quê? Essa vozinha interna, essa vozinha que fica aí na sua cabeça, é você conversando com você mesmo. Ou seja, como eu acabei de falar, você mesmo acaba sendo o seu pior inimigo, o seu pior sabotador. E sabe por quê? Olha só, eu já falei aqui com vocês lá no início da live. Essa vozinha fica aí conversando com você. Ó, você tá triste, você tá chateado. Então vai comer para aliviar. Vou abusar só um pouquinho hoje. Amanhã eu compenso. Amanhã eu fico só na água e salada, ou então eu me mato de fazer exercícios na academia. Se eu for no rodízio e comer só um pouquinho, só alguns pedaços de pizza, vai ser um desperdício. Ir no rodízio e não comer assim até sair de lá estufado, é melhor nem ir. Ou seja, é essa vozinha aí conversando dentro de você, te trazendo todas essas situações, e você acaba reproduzindo isso aqui no externo, né, no exterior. Ou seja, você pensa, essa vozinha, né, joga um pensamento para você, joga lá dizendo, não come só um pouquinho não, já que você comeu, né, come mais um pouco. No exterior, você vai lá e reproduz. Muitas das vezes, de forma inconsciente. Depois que você faz isso, acaba vindo aquele peso na consciência, né? Porque acontece, né? Ela vai lá, manda você fazer e depois ela te acusa, dizendo, você não deveria ter feito isso. Por quê? Você tá de dieta, você quebrou sua dieta e agora como é que vai ser? Você vai ter que compensar, você vai ter que ficar horas e horas de jejum para poder compensar o estrago que você fez. Ou seja, ela joga a seta, né, te dá a corda e depois te puxa.
né, essa vozinha aí que fica conversando com você, que fica martelando aí na sua cabeça, ela tem esses dois papéis. Ela te joga lá na situação, faz porque é bom e depois ela te condena. E aí vem o sentimento de culpa, de frustração, de arrependimento. E muitas são as pessoas que não conseguem voltar ali para a rotina alimentar, para a rotina de exercícios e tudo por quê? Porque realmente se sentem culpadas. E aí começam a achar, mais uma vez, começam a conversar com elas mesmos, achando que o processo de emagrecimento não é para elas, que todo mundo emagrece, mas ela não, que a dieta é perfeita para todo mundo, mas para ela não funciona. Fulano emagreceu porque o destino quis assim, mas comigo não. Comigo é diferente, comigo não dá certo, comigo não funciona, então é melhor desistir. Aí a pessoa vai e desiste do processo de emagrecimento. Gente, uma coisa, prestem bastante atenção nisso. Nesse processo, não é algo que é contínuo. Vocês vão começar hoje e vão seguir bonitinho ali até o final, sem deslizes, sem erros. Gente, isso é impossível. Como qualquer coisa na nossa vida, é impossível a gente seguir de forma contínua, sem que você erre, sem que você tropece. Os erros fazem parte do processo. E eu digo uma coisa, é bom que você erre. Mas como assim, Nutra? Quer dizer então que é bom eu dar umas jacadas de vez em quando? Quer dizer que é bom então eu furar minha dieta? Sim. E sabe por quê? Porque você aprende com os seus erros. Você aprende com os seus vacilos. E quando você entende que o seu processo de emagrecimento ele não é uma linha contínua, é feita de altos e baixos, porque você não vai viver no eterno processo de emagrecimento. Vai chegar um momento que ele vai ter fim, porque você tem que iniciar ele e você tem que terminar. E aí como é que você vai viver o seu dia a dia ali? Travado, eu não posso olhar nem para a direita nem para a esquerda, eu tenho que ficar aqui focado na minha alimentação, na minha dieta, porque se eu olhar para o lado, já era. Todo o meu esforço, tudo que eu fiz para conquistar o corpo dos sonhos vai ser jogado por água abaixo. E, gente, realidade não é bem assim, né? Aquele famoso expectativa versus realidade. A gente sabe que não é assim. Vão ter dias que você vai acordar e não vai estar com vontade de fazer exercício. Vão ter dias que você vai olhar para a salada vai olhar para você e você vai dizer assim, não quero. Eu quero comer hoje um hambúrguer. Eu quero comer uma pizza. E aí é que entra o controle, né, desses sabotadores. É você entender que não é o fato de você ter ali comido seu hambúrguer hoje que você prejudicou todo o seu processo de emagrecimento. É nesse momento em que você precisa ter o autocontrole desses sabotadores, que você precisa dar um chega pra lá nele e falar assim, olha, eu tô comendo esse hambúrguer aqui hoje, mas amanhã ou na minha próxima refeição eu volto ao meu planejamento, eu volto à minha rotina. Porque o que é rotina pra mim? É uma alimentação saudável. Isso aqui, esse hambúrguer, é esporádico. É uma vez ou outra. Não é todo dia. Isso aqui não é minha rotina. E quando você faz isso, você tá dando um chega pra lá nessa vozinha interna. Você tá dando um chega pra lá nesses sabotadores e tá seguindo ali de forma eficaz no seu processo de emagrecimento. E agora, pessoal, tendo identificado quais são os sabotadores, tendo identificado, né, o que tem atrapalhado o seu processo de emagrecimento, é hora da ação. É o momento de agir, é o momento de romper com essa barreira e finalmente alcançar os seus resultados. E o que você precisa começar a fazer? Descubra seus sabotadores e comece a negociar com eles. Lembra quando eu falei há um pouquinho atrás aqui sobre a questão de ganhos e perdas?
Um exemplo que eu dei foi sobre a pessoa que não desiste de fazer a sua atividade física porque ela perderia momentos com o filho, momentos com o esposo, com a família, enfim. Negocia com esse sabotador. Que tal? Presta atenção. Anota essa dica aí. Que tal, ao invés de você pensar, eu vou perder um momento com o meu filho, por que você não leva o seu filho para fazer uma caminhada com você? Por que não tornar esse momento um momento único com o seu filho, com o seu parceiro, seja com quem for? Por que deixar ele em casa e você ir sozinho? Por que você não propõe fazer esse momento juntos? Esse sabotador, ele vai estar ali entrando em ação e no momento que ele entrar em ação, você vai estar dando chega pra lá nesse sabotador e vai estar ali fazendo a sua atividade física, ou seja, vai estar curtindo um momento ali com o seu filho, com o seu parceiro, sem deixar de estar se exercitando, sem deixar de estar fazendo ali a sua atividade física. Um outro problema também muito comum, muito enfrentado por todas as pessoas, eu escuto muito nos meus atendimentos, aqui nas lives também acaba surgindo muito, que são os finais de semana. Eu falei aí, sobre a comilança de domingo lá na casa da sogra, na casa da mãe, e aí a pessoa acha que vai perder isso quando ela inicia o processo de emagrecimento. Por que não tornar os finais de semana agradáveis? E quando eu digo isso, por que você não tira ali, não reserva um momento do seu final de semana para se divertir com a família, fazer uma atividade ao ar livre? E aí, o que você faz? Você prepara ali umas comidinhas saudáveis, faz aquele piquenique ao ar livre. Enfim, você não precisa, por estar de dieta, por estar em um processo de emagrecimento, se afastar das pessoas que estão ao seu redor, ou então se privar de fazer certas coisas, porque não é necessário. E uma coisa, gente, não é nem saudável, porque vai chegar um momento em que isso vai acabar te fazendo falta. Então, por que não, ao invés de se trancar, de achar que você não pode mais ter vida social, por que não incluir a sua família, os seus amigos e se divertir? Torna o final de semana diferente. Isso são só algumas dicas, talvez sejam outras coisas que estejam te atrapalhando, mas comece a negociar com os seus sabotadores. Comece a pensar no inverso. Se esse sabotador começa a dizer para você que você perde isso se você começar a fazer dieta, se pergunta, por que eu vou perder? Se eu posso modificar, se eu posso transformar isso em algo bom. Então, são dicas que, se vocês começarem a ir colocando em prática, vão auxiliar, vão ajudar muito a colocar, como eu disse, esses sabotadores de escanteio e seguir aí no processo de emagrecimento. E agora, gente, eu falei sobre a questão de trabalhar com lista. E por quê? Lembra lá do sabotador crítico interno? Que é aquela vozinha que fica aí conversando com você, que te faz agir no piloto automático? Enfim, trabalhar com lista. Você agora, se você não pegou aí um papel, uma caneta, mas presta bastante atenção. O que você vai fazer? Você precisa começar a anotar todos os pensamentos sabotadores, todos os pensamentos que surgem aí na sua cabeça. E essa lista, gente, vocês não precisam ter pressa para terminar, para concluir ela. Ao longo do dia, ao longo da semana, vão surgindo mais sabotadores. E todas as vezes que surgir, anota nessa listinha. Se essa listinha não estiver perto de você, anota no celular. Mas o importante é que vocês comecem a colocar isso de forma escrita, de forma que seja visível para vocês. Porque, como eu falei, somente identificando o sabotador é possível resolver. E não adianta identificar aqui na cabeça, não. Esse é um sabotador. Não, vocês precisam ter isso de forma visível. Vocês precisam ter isso anotado. Tendo isso anotado, vocês vão começar a pensar nos pensamentos empoderadores.
Como assim? Se um pensamento sabotador é aquele de você não... na verdade, eu não consigo seguir uma dieta, se isso é um pensamento sabotador para você, o seu pensamento empoderador será: eu consigo sim seguir uma dieta. Outro pensamento sabotador é: fazer atividade física é chato demais, eu não gosto, não é pra mim. Pensamento empoderador: eu vou buscar uma forma de me exercitar, não pelo meu emagrecimento, mas porque isso vai fazer bem pra minha saúde. E aí vocês vão fazendo isso. Gente, não tenham pressa para terminar essa lista, porque ao longo do processo de emagrecimento, ao longo da vida de vocês, sempre vão surgir os pensamentos sabotadores. O que você precisa ter em mente? Todas as vezes que um pensamento sabotador entrar em ação, você precisa ter um pensamento empoderador para barrar esse pensamento sabotador. Os pensamentos empoderadores precisam ser mais fortes que qualquer pensamento sabotador, porque é dessa forma que vocês vão conseguir vencer, é dessa forma que vocês vão conseguir romper essa barreira e, como eu venho falando, alcançar todos os seus resultados. E sabe qual é o mais legal nisso? Fazendo essa listinha, pensando simplesmente no processo de emagrecimento, vocês vão estar se beneficiando em diversas outras áreas. Às vezes você é uma pessoa que, todas as vezes que vai iniciar em um trabalho novo, em um projeto novo, você se trava, você acha que não consegue, que aquilo ali não é pra você. São os pensamentos sabotadores entrando em ação. Então, quando isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai pensar em todos os pensamentos empoderadores para poder barrar tudo isso e conseguir fazer o que você se propôs e conseguir alcançar os seus resultados, os seus objetivos. Como eu falei, né? Isso aqui não é só para o processo de emagrecimento, serve para tudo na nossa vida. Então, gente, eu espero de verdade ter ajudado a todos vocês com a live de hoje, que ela tenha sido bastante esclarecedora para ajudar todos vocês. Na terça-feira temos o nosso 5º episódio, vamos continuar aí firmes na nossa jornada emagrecer. E eu espero poder ajudar ainda mais a todos vocês a alcançar o processo de emagrecimento de forma eficaz, de forma saudável, de forma sustentável. Então, fica aqui o muito obrigado, agradeço a participação de todos vocês e nos vemos na terça-feira, às 20 horas, aqui pelo Instagram. Um grande beijo e até terça!